Estamos aqui para mais um UVScast e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que está bastante em alta. Você já deve ter ouvido falar de automação, inteligência artificial, dados em tempo real, sensores nas máquinas. Tudo isso faz parte da indústria 4.0. E hoje, para falarmos sobre esse assunto, nós temos dois convidados muito especiais. O Juliano, da UVSpan, e o Júlio, que também está aqui hoje conosco. Bem-vindos ao nosso UVScast, né? Quero agradecer já de antemão a presença de vocês. E agora eu quero que vocês se apresentem para o nosso público, digam, né, quem são vocês, o que vocês trabalham, qual é a especialidade de vocês, o que vocês têm a ver com a indústria 4.0, para a gente começar esse assunto. Júlio, por favor. Então, muito boa tarde. Agradeço o convite, agradecendo aqui o convite por estar junto no podcast. Eu me chamo Júlio Frantz, eu sou consultor na área de indústria 4.0, minha formação é na área de engenharia mecânica, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de engenharia com ênfase em robótica. E eu já visitei, assim, muitos países e conheci muitas fábricas. Essa minha trajetória na indústria 4.0, ela começou, né, muito tempo atrás, já desde o início da minha carreira na engenharia, mas com as oportunidades que eu tive através do estudo mesmo, eu visitei muitas fábricas fora do Brasil. Então, e eu enxergava as fábricas na Alemanha, na Dinamarca, recentemente na China, e olhava, cara, por que no Brasil, né, a gente não consegue estar no mesmo patamar? E isso me movimentou muito. E por isso eu fiz toda essa minha formação realmente para ajudar empresas que querem inovar. Então, um pouquinho aqui da minha background, né? Né? O porquê que você está nesse mundo, né, da indústria 4.0, né? Sim. Legal. Juliano? Então, meu nome é Juliano Vieira, eu atuo na UVSpan como gestor de tecnologia e inteligência da informação. Eu tenho formação na área de sistemas, mas também na área têxtil. Eu fiz uma migração de carreira dentro da UVSpan, então, porque a minha principal paixão é a área da tecnologia, então eu consegui unir esses dois mundos lá dentro da empresa. Legal. E até o que te trouxe esse interesse pela tecnologia na época? Porque tu trabalhava, né? Tu já compartilhou, assim, eu já ouvi, né? Bem na parte técnica têxtil mesmo, né? Assim, o que fez você olhar para a tecnologia e pensar, vou para lá, vou para esse caminho? Então, eu já atuava um pouco na área de tecnologia por hobby. E daí, dentro da indústria, eu vi que eu tinha muitos dados e conhecia os processos. E eu sempre quis usar eles de alguma forma, né? Então, isso foi um dos motivadores para eu mudar lá dentro e conseguir construir coisas com base nisso. Isso é legal, né? E hoje em dia, né, a indústria têxtil, ela ainda é um pouco atrasada em alguns pontos, né? E a gente acaba enxergando um pouco isso na nossa indústria também, né? Mas acho que a gente tem evoluído aos pouquinhos aí, tem conseguido crescer nessa área, né? Júlio, tu, assim, né, trazer pra gente um pouco o que é essa indústria 4.0, porque talvez o pessoal conhece, já ouviu falar, todo mundo fala de indústria 4.0, tá, mas o que é isso? Né? O que é esse nome? É verdade, essa é uma pergunta bem bacana, né, de se fazer, porque ainda tem um mito, assim, parece que é algo não tangível, né, é algo que é difícil de chegar, mas será que é um robô autônomo? É uma coisa que parece que não é tátil, né, mas na verdade não é isso, né, a indústria 4.0 é a quarta revolução industrial. Então, nós passamos lá da indústria 1.0, foi a mecanização a vapor, a 2.0, a 3.0, que daí foi a automação. Né? O robô industrial, ele é da 3.0, que aconteceu lá na década de 70, 60 para 70, quando vem os primeiros computadores. E a indústria 4.0, a primeira vez que foi falada foi na Alemanha, ali nos anos de 2009 e 2010. E o que acontece? A revolução, agora nós já estamos vivendo a indústria 6.0, que é o Physical AI. E nós vamos viver a 7.0, a 8.0, a 9.0, que são essas transições. E uma coisa que eu gosto de falar, de a gente perceber, desde 1900 até o 2000, a gente viveu
3 revoluções. Uhum. De 2000 até 2026, a gente já viveu 3 revoluções. Então, tu nota o gap, nós falamos 100 anos e 26 anos. Em 100 anos, precisou, né, de 100 anos para passar 3 revoluções. Em 26 anos, a gente já viveu 3. Só que agora, a 7.0, 8.0, nós vamos viver em muito mais rápido. Então, vai passar 3 anos, ou às vezes 1 ano, e a gente já viveu uma revolução. E está conectado muito a tecnologias, né? Hoje, a inteligência artificial é uma tecnologia da 6.0, que a gente chama do Physical AI. O 5.0 já era um outro patamar, que era ESG, né, que era a pegada assim do humano no centro. Uhum. Foi aquela transição de muitas pessoas, né, em depressão, burnout, daí começaram a olhar para a saúde do trabalhador. Agora a gente já está olhando para a automação a nível de IA, que é o Physical AI. Então, as revoluções são naturais. Uhum. E, Juliano, tu vê assim, né, na nossa realidade ali da UFSPAN, né, trazendo um pouco para o nosso dia a dia, né, como é que tu vê esse entendimento dessa indústria 4.0? Porque eu vejo que a gente sempre pensou que era algo muito mirabolante, né, e, então, assim, como é que tá isso hoje, assim, como é que tá esse entendimento do pessoal? Hoje a gente vê mais como essa questão de mapear fluxo do processo, de ter uma máquina conversando com a outra, dando previsibilidade do que vai acontecer na próxima etapa, o que a gente precisa mudar num fluxo, conseguir observar tudo isso de uma forma mais dinâmica, né? Uhum. Então, hoje, algumas coisas já estão aderentes ao processo nesse sentido, de comunicação, né? Comunicação dos equipamentos e tal. Antes até tu não comentou, né, mas tu já tá na UFSPAN há 20 anos, né, eu que tô há 8 anos na UFSPAN, eu já vejo que a gente evoluiu muito nesses últimos tempos, mas e agora, tu acha que essa evolução, ela tá acelerando, né, tem mudado Demais. bastante, né? Sim, a velocidade está muito impressionante por conta do impulsionamento de uso de IA, né, isso também ajuda, da facilidade de implantação de alguns sensores, de processos, então está muito rápido, está Uhum, tá cada vez mais constante, num aumento, assim, de uhum, controle e de melhorias. uhum. E, Júlio, você acompanha outras indústrias, né? Tu vê Uhum. essa evolução também nas outras empresas, principalmente falando do têxtil, assim, o Uhum. pessoal tem buscado essa evolução, porque eu vejo que o têxtil às vezes fica um pouco para trás, né? Na verdade, sim, eu estou acompanhando, até a gente se conheceu através dessa consultoria, né, do projeto da SCMC, é um Uhum. projeto extremamente inovador, é um projeto onde a gente está visitando 36 empresas, fazendo o diagnóstico, né, porque hoje a indústria 4.0 existem 2 grandes modelos no mundo, que é o modelo de Singapura e o modelo da Alemanha, que é o Akatech. E Uhum. na Alemanha foi onde é o berço da indústria 4.0. Tem uma feira na Alemanha, que é uma das maiores feiras de máquinas e automações do mundo, chama Hannover Messe. Até eu fui na feira em 2024, né, conhecer, e lá na Alemanha foi montado esse modelo da Akatech. Então o modelo foi o modelo que eu apliquei também na RubSpam com vocês, né, para identificar qual é o nível de maturidade da indústria 4.0. Eu já fui em 10 empresas, que são Nessas 10 empresas, todas estão entre o nível 2 e 3, poucas no nível 1. Só que daí, voltando para a tua pergunta, né? O têxtil, ele tem mesmo muitas particularidades que indústrias seriadas não têm. Uhum. Quando a gente fabrica um carro, fabrica uma moto, fabrica uma panela, é uma produção seriada, igual. E o têxtil não, o têxtil varia muito, né? É P, PP, M, G, é a roupa de um jeito, a roupa do outro, Eu fui numa empresa que tinha 15 coleções É isso, num quer dizer, ano. muda a cor, muda a estampa, muda Tudo. cada coleção, né? Isso para robótica, para automação, isso é um caos. Porque a robótica funciona onde tem previsibilidade, onde tem volume em série. Então, essa particularidade é muito difícil mesmo para o têxtil. Mas com investimento em cultura é possível. Porque a indústria 4.0, a 5.0, 6, não é só tecnologia. Por exemplo, nós temos Lean. Lean é a base. Sistema Kanban, Just in Time, 5S. Uhum. Isso é a base e não tem tecnologia, é cultura.
E uma das coisas que eu mais me apaixonei, né, por vocês lá, foi ver a cultura que vocês têm, né? Do time tá engajado, tá junto, todo mundo tava na sala de reuniões, né? Todo mundo foi fazer a visita, todo mundo buscando, né? E essa cultura é o mais difícil de tu ter, né? Então, isso que é o mais legal. Então, na Têxtil, tem desafios, né? Tem muitas soluções. Eu vou compartilhar aqui um dado, né, que já tem no relatório, mas que é um preview, né? Para ter uma ideia, nessas 10 empresas, eu mapeei 168 oportunidades de automação. E dentro da metodologia, né, que eu criei, está enquadrado em 3 níveis. Tem as soluções de prateleira, que é um sensor, um IoT, né? É um sensor de parada de máquina. Isso é uma oportunidade, né, Juliano? Sim, né? certamente. Só que muitos realmente não estão usando isso ainda. E aí o segundo é uma solução de engenharia, que vocês lá têm algumas. E vocês têm uma solução de P&D, que foi um dos únicos lugares que eu vi, que já usa visão computacional. Então, visão computacional, porque tem uma startup envolvida, né? Isso é fenomenal, cara. Foi assim que a Alemanha fez, foi assim que a China fez, os Estados Unidos, né? Através do conhecimento, valorizando essa proximidade, né, entre startup, universidade, governo e indústria. É isso que precisa, né? Ter essa integração, né? Porque é difícil a indústria se mexer sozinha, digamos assim, né? Vai ser mais complicado, né? E hoje, nessa realidade, o que vocês enxergam, assim, que já são coisas que são indispensáveis? Quem não tem, tá muito para trás, né? E vai ter que correr atrás disso, assim, falando dessa parte de tecnologia da indústria 4.0. Ou até mesmo do Lean Manufacturing, né? Eu acho que ter os fluxos de processo bem mapeados, as operações, ter padronização nas atividades, isso é crucial, porque tudo que se leva para automação, a gente chama, né, de automatizar o caos, né? Se vai automatizar alguma atividade que ela não está bem com procedimento, ela vai ser feita várias vezes de uma forma bem rápida, mas às vezes errada. Então, o processo ele precisa estar muito bem estabelecido. Antes de qualquer tecnologia, tu precisa ter essa etapa feita. É fundamental. Organizar a casa, né? Concorda, Juliano? Mas uma coisa, eu não sei, a pergunta também eu acho excelente, né? Porque é organizar a casa, o padrão mesmo. Por exemplo, eu trabalho com projetos também, gerencio o projeto. Eu tenho que usar uma ferramenta, sabe? Existem dezenas de ferramentas, mas se eu não uso nenhuma, sabe? Será que eu estou fazendo da forma certa a minha gestão do meu projeto? Uma gestão visual, né? Um Kanban, né? Alguma coisa, né? Não, mas eu não uso nenhuma, não quero aprender, não quero fazer, não quero aprender IA. Esse é o profissional que corre o risco e vai ser substituído. O profissional que pensar diferente, ver a ferramenta, vou aprender, todo dia eu vou aprender um pouco, eu vou aprender uma coisa nova, né? Vou ver que esse profissional nunca vai ser substituído. Não tem robô, não tem inteligência artificial que vai substituir esse cara. Só que é um cara que vai ter que estar, né, com esse desejo, né, de mudança, de aprendizado, né? Senão ele vai ser fadado mesmo a substituir. E tu falando isso, assim, né? Eu lembrei até mesmo ali na UFSPAN, né? A gente tá fazendo esse trabalho que a gente até chamou de letramento, né? Para o pessoal entender isso, porque para muitas pessoas, quando veio essa questão, principalmente de inteligência artificial, o maior receio era esse, né? Tá, mas então agora vai botar um agente para fazer a minha atividade, então eu vou ser mandado embora, né? Como é que foi isso? Tu que tá mais envolvido, Juliano, deve ter percebido isso mais também nas áreas, né? Como é que foi esse entendimento das pessoas nesse sentido? Sim, o letramento é fundamental porque ele faz com que todo mundo trabalhe em prol daquela operação, né? Todo mundo consegue entender melhor o que está sendo feito pela TI e ajudar e a trabalhar em 4 mãos para produzir as coisas. Então, o letramento é muito importante. Tá alinhado com o que está acontecendo no mercado, com as novas tecnologias. Então, isso tem acontecido lá. O pessoal está aprendendo algumas coisas, a TI leva algumas coisas e faz treinamento interno. Isso é fundamental.
Não, quero aproveitar a tua resposta. Vou cortar o host aqui. Não, pode falar. Eu ia falar, pode falar, Júlia. Isso que vocês estão fazendo realmente de ensinar, né? Essa é a base mesmo para tudo, né? Porque a primeira vez que a gente vê um cloud da vida funcionando, né, ele parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas é igual andar de bicicleta, né? O cara fala, nunca vou aprender a andar de bicicleta. Ele vai pedalar, dá o primeiro a pedalar, da segunda, a terceira, quando vê ele tá pedalando. Sim. Já não é mais algo, né, esquisito, né? É igual, eu vou falar um caso, cara, que eu tô passando, por exemplo, eu entrei no mestrado em 2013, na UFSC, que é um dos principais laboratórios de robótica do Brasil. Tu imagina, eu estudando, né, num dos principais laboratórios de robótica do Brasil. Não tinha robô. Como é que faz, né? Como é que faz, né? Então, daí o que acontece? Nós começamos a trabalhar, e eu sou muito prático, assim, eu gosto de aplicar o conhecimento, né? E aquilo ali, cara, me motivava e me indignava, assim, putz, cara, nós precisamos de recurso. Só que a única forma de conseguir recurso hoje ainda, agora tá mudando. Mas a única forma era via, digamos, CAPES, CNPq, governo, né? E o recurso é muito disputado, muito disputado. Mas, para resumir a conversa, ano passado, com um grupo, né, a gente conseguiu construir laboratórios de robótica equipados. E eu tô com um robô industrial agora numa da universidade que eu trabalho, né, que é dou aula. Eu tô com um robô industrial, o aluno nunca mexeu num robô, ele olha assim... Meu Deus, cara, como é que faz, não sei o quê. Aí em 1 hora, ele passa a programar o robô, porque o robô que eu tenho lá, ele é fácil de utilizar. Tu não precisa de uma especialidade, ou ser um engenheiro mecatrônico formado, que é uma classificação robô colaborativo, né? Então, hoje, os alunos entram na sala de aula, vê um robô, vê funcionando o programa, e amanhã ele vai estar na Ruvispan. Né? Ele vai sair da universidade e vai olhar assim, pô, mas não tem robô aqui. Ele vai começar a falar, vamos botar robô, vamos automatizar. Só que se tu não tem isso na base, como que ele vai chegar lá dentro da indústria e vai propor uma melhoria? Se para ele é Que é o que acontece no dia hoje, né? Que é assim, as pessoas que estão na empresa, elas não têm esse conhecimento na base, né? Porque já estão lá, já são pessoas mais velhas ou não tiveram realmente contato com esse tipo de tecnologia e aí pensa que um chat GPT, um cloud, é tipo o substituto do Google, né? Você vai lá, faz uma pergunta, ele te responde. Não entende tudo que ele pode fazer por você, né? Muitas vezes acham ou que é uma ferramenta que precisa de conhecimento avançado para usar, ou subestimam a ferramenta usando como buscador. E isso a gente tem feito amostras, né? A gente mostra o que ela faz e com alguma aderência no dia a dia da pessoa. Então, mostrar essa atividade que você faz, usa dessa forma dentro do cloud, ou dentro do ChatGPT, ou qualquer outra ferramenta. Sim. E realmente, quando a pessoa domina, ou pelo menos conhece que ela pode diretamente usar essa ferramenta, ela começa a criar alguma coisa sozinha e fazer parte desse fluxo, todo mundo junto. É porque as ferramentas são para nos ajudar, né? Sim. Então a gente consegue trazer isso assim, né? E hoje na nossa realidade ali, Juliano, você já identifica coisas que as ferramentas que a gente está utilizando, a tecnologia, estão conseguindo melhorar os processos, diminuir retrabalho, diminuir erros. Como é que está sendo isso hoje? Sim, é possível identificar em 2 frentes ali. Nessa parte de processos, sim, fazendo muito cruzamento de dado que a gente não conseguia fazer ou não fazia a tempo. Então, isso tem acelerado muito. E também na questão de conseguir integrar os dados, porque como a gente tem sistemas de terceiros, nunca é muito fácil integrar sistemas, né? Porque os sistemas foram criados em épocas diferentes, com tecnologias diferentes, e dependem do fornecedor, muitas vezes, e de custo e tudo mais. E a gente tem conseguido integrar todos os sistemas que a gente usa para ter para conseguir usar os dados, transformar em informação e conseguir evitar desperdício, retrabalho, porque a gente consegue enxergar o que está acontecendo em tempo, né? Então, em tempo real, com dashboards, com avisos, com um gestor se comunicando com a operação através de linguagem, né? Conversando com chatbots e tudo mais. Então, tem acelerado em várias frentes. E, Júlio, assim, que indicadores que você vê que o pessoal consegue monitorar esses resultados? Porque eu percebo que às vezes a gente tem esse receio
porque a gente não sabe que resultado que vai trazer, ou porque a gente não conhece a ferramenta, ou porque a gente acha que é um investimento muito caro, né? Porque a gente sabe, essas ferramentas, elas têm as versões gratuitas, mas para uma demanda de indústria, a gente precisa usar ela, né, numa versão paga. Então, que indicadores hoje que você observa, assim, que ajudam nessa tomada de decisão das empresas? Não, perfeito. Eu vou comentar assim pensando no chão de fábrica, né? Porque o nível de A, ele tem vários níveis, né? Tem, por exemplo, o cloud, ele nos ajuda muito em tarefas administrativas, né? Tarefas repetitivas, escrever um e-mail, fazer uma automação para fazer uma conciliação. Mas olhando lá para a indústria mesmo, para o chão de fábrica, né? Que a gente tem os níveis, né, gerencial, o nível técnico e o nível de produção. Vou te dar um exemplo de um cliente, né, que eu atendi, conheço um case deles, um case de automação, que ele botou os robôs AMRs, que são robôs autônomos. É aquele robozinho que entrega imagina um cenário que uma pessoa caminha 4 km por dia dentro da fábrica. Isso é normal. Né? Imagina que na Ruvispan também tem cenários parecidos, porque é grande, tem um ambiente grande, tem galpões enormes, né? Então, o que aconteceu nesse cliente? Ele não demitiu ninguém, ele só realocou as pessoas, né? Porque a demanda dele aumenta, ele tem uma demanda aí, um aumento de produção de 30% ao ano, um crescimento, né, de 30%. Ele não consegue contratar mais gente, ele contratou 3 robôs. Então, ele comprou, né, 3 robôs de logística. Os robôs passaram a produção dele de 90 toneladas por dia para 200 toneladas por dia. Nossa. E o investimento dele foi em torno de 7,5 milhões, e ele pagou esse investimento em quase 3 meses, depois que começou a operar. Daí o que ele monitora lá no chão de fábrica, na dashboard, né? Ele tem um telão que tem analista sentado, né, olhando os indicadores, e aí o C-level, ele olha OE de máquina, né? Então a eficiência da máquina, ele olha assim, a máquina produzindo, máquina parada, OE, chama, né? Daí no nível direção MTT, que é máquina quebrada, a gente instala um sensor na máquina e a máquina diz assim, ó, produzindo, parou. Parou por quê? Quebrou um rolamento. Aconteceu outra coisa. O quebrar o rolamento, a gente pode botar um sensor de temperatura, um sensor de vibração. É a coisa mais simples. Né, botar um sensor de vibração, um sensor de temperatura, ele vai monitorando. A vibração começou a aumentar porque o rolamento desgastou. Então, quebrou o rolamento. Daí ele vai dizer, putz, consertar antes, né? Daí ele ficou fazendo, chama de manutenção preditiva, né? Daí o cara vai olhando, mas esse rolo tá quebrando todo mês. Eu tô perdendo ali, sei lá, 1 hora, 2 horas de produção por mês. Quanto que dá isso num ano? Então, são soluções que, falando também, o Juliano falou da tecnologia que está ficando mais acessível, né? E realmente é por isso. Hoje, a tecnologia que vem da China, por exemplo, a China está furando uma bolha, está ficando um braço robótico que vinha da Europa, custava 300 mil reais. Custa ainda. O mesmo robô produzido na China, com a mesma qualidade, custa 90 mil. Então, tá ficando mais acessível para um país como o nosso que não produz tecnologia, né? Se a gente fizesse o nosso robô aqui, com a nossa mão de obra, com a nossa tecnologia e não importasse, ia ser muito mais barato. Né? O nosso conhecimento ia elevar também. Tu imagina ter uma fábrica, né, que foi tudo ideado aqui. As pessoas, né, tiveram que estudar muito para produzir aquela tecnologia. E isso aumenta o nível, né, de competitividade do país inteiro. Mas a gente ainda não tem isso, né? Então a gente compra tudo de fora. Então, só que daí, finalizando, né, que vai ficar cada vez mais acessível. O sensor tá mais barato, o controlador tá mais barato, o CLP tá mais barato, o robô tá mais barato. Então, a gente vai começar a ver isso acontecer nas fábricas, porque uma barreira é um investimento também. E eu acho que até com esses dados, né, se você consegue arrumar o rolamento antes dele quebrar, quanto tempo, às vezes, de máquina parada que tu vai ficar se ele quebrar simplesmente do nada, né? Então, você consegue ir mensurando essas informações e entendendo até para conseguir trazer isso para a nossa realidade, né? É só comentar, desculpa, esse é legal, que é o 5º nível da indústria 4.0. A indústria 4.0, ela começa na computarização, né? O 5º nível é previsibilidade. Então, eu estou prevendo que aquela máquina vai quebrar. Antes dela quebrar, eu conserto. E o 6º nível é chamar adaptabilidade, que aí eu me adapto às condições. Mudou a medida do meu rolo. Meu Deus, e agora? Imagina o caos.
Mudou a medida, como é que eu faço? Não, eu me adapto. Aqui eu vou diminuir, vai mudar, minha máquina muda aqui, muda dali, né? Eu me adapto. Esse é o último nível que Se chama. reorganizando, né? É. E você que está em contato com bastante empresa, assim, né? O que você tem visto que o pessoal mais erra na hora de pensar na indústria 4.0? Porque eu vejo que a gente tem essa confusão de entendimento. E aí, às vezes, sai automatizando, como o Juliano comentou, processos de forma errada, sai fazendo. Qual tem sido a maior dificuldade, assim? Onde o pessoal está mais tropeçando para conseguir chegar lá? Sim, é uma pergunta excelente também. Eu vou responder em duas respostas, assim. A primeira dela é que para que a indústria 4.0 aconteça, primeiro precisa das pessoas envolvidas, né? E não é um poder que tem que delegar só ao TI. Então, daí já começa errado. Tem que ter um comitê implantador, né? Tem que ter o pessoal do financeiro, do RH, do marketing, né? Da logística, montar um comitê e precisa ter um fundo para isso, né? Não adianta se tu não investir, como vocês estão investindo para fazer isso daqui, né? Se tu não investir, separar um pedaço do teu orçamento para que comece um movimento. Das fábricas que eu visitei, eles demoraram 5 anos para subir do nível 1 da indústria 4.0 para o 3, que é a computadorização, né, para o nível 3. E aí, 5 anos de investimento com essa cultura, né, com consultoria, com desenvolvimento, né? Então, essa é a primeira parte. E a segunda parte, pensando na indústria 4.0, né, precisa, por exemplo, para fazer um projeto, como que eu trabalho um projeto? Eu sou pesquisador, sou cientista, né? Então, mas o cara é muito básico, ou ele não... Respondendo aqui, o fato assim, muitas vezes na indústria, e eu vim da indústria, até na indústria, né? Na indústria, o primeiro estágio que eu fiz lá em 2010, né? Eu queria usar o meu conhecimento, e eu lembro que um supervisor meu falava assim, não precisa calcular, pega e faz. Eu falava, não, mas como assim? Porra, quer dizer que eu estudei 5 anos, 6 anos na engenharia e eu tenho que trocar o rolamento aqui? Eu tenho que calcular, eu tenho que ver por quê, né? Eu vou tomar um pouquinho mais do meu tempo e vou fazer um projeto. Se tu não faz projetos, faz por tentativa e erro, a chance de tu errar é muito grande. Então, eu fui supervisor de manutenção. Eu tive que uma vez, cara, tirar todas as marretas dos técnicos de manutenção que trabalhavam comigo. Eu tirei a marreta, porque sabe como é que eles sacavam o rolamento? Na marretada. Eu tinha um kit, cara, de saca-rolamento que eu paguei, acho que na época, R$2.000 do fornecedor lá top de linha. E os caras não usavam o kit, eles usavam a marreta. Eu falei, então, pode deixar. Mas confisquei tudo as marretas, cara. E agora eu vou ensinar vocês a usar esse kit de saca-rolamento. Então é muito aquela cultura, né, de sair fazendo e não planejar, né, não fazer um projeto. PDCA, né, o famoso PDCA. Né? Aí tu disse, cara, o PDCA eu sempre falo, tu quer fazer o básico bem feito? Usa o PDCA. O PDCA é a base de tudo, é a base do PMBOK, do Scrum, é tudo. Muito bom. Eu brinco, né? Que é o P do planejamento que a gente sempre quer pular, né? Ele deveria ser a parte que a gente deveria investir mais tempo, mas a gente já sai para execução, né? Eu acho que é muito cultural também, né? A gente no Brasil tem essa cultura do jeitinho brasileiro, a gente tudo já sai resolvendo, já sai fazendo, a gente não quer ficar parado, sentado pensando, né? Mas outro ponto também que eu acho legal da indústria 4.0, né? E que queria que vocês comentassem é com relação à rastreabilidade, né? O quanto ela pode ajudar, porque eu vejo que ela tem essa questão dos indicadores, da previsibilidade, ela melhora a produtividade, ela vai trazendo alguns retornos para a empresa, mas até mesmo a rastreabilidade dos produtos, assim, né, e do que está acontecendo, não só dos produtos, né, da informação também, né? Como que vocês entendem, assim, essa questão o que pode ajudar? É extremamente importante porque dá informação para tomada de decisão, para a gestão e para quem opera a planta, né? Para o cliente, para redução de custos e, consequentemente, para aumento de margem, né? Então, tendo a rastreabilidade, consegue prever, ter os lead times em mãos, né?
Essa informação é crucial para toda a operação. E falar também, né, Juliano, que hoje tu tem tecnologias que é uma base. A indústria 4.0, elas são, na verdade, 10 tecnologias. Não só tecnologias, né? É cultura. Né? Então, nós estamos falando de Scrum, né? Se a gente for falar para gerenciamento de projetos, né? PMBOK, tudo isso são... Se tu tá gerenciando um projeto e tu consegue ter um nível de maturidade e aplicar uma ferramenta... Isso eleva muito, né, o teu time, porque tu tá otimizando, né, montando times ágeis, né, tudo isso. Mas daí, voltando para uma das tecnologias que dá essa previsibilidade, rastreabilidade, é o gêmeo digital, que é chamado, o Digital Twin. É uma das 10 tecnologias da indústria 4.0. Agora, tu imagina tu rodar no computador toda a tua fábrica antes para testar um novo processo, por exemplo. Eu vou instalar um robô, coisa que eu faço muito, né? Eu simulo toda a operação antes. Tem um cliente, um projeto que é um projeto de cooperação que eu estou fazendo, universidade e empresa. E a gente montou um gêmeo digital no computador para simular se um robô industrial, que é um robô mais caro, é um robô que tem que enclausurar, né? Ele produz mais do que um robô colaborativo. Um robô colaborativo, ele é mais fácil de instalar, é mais barato, né? Só que ele é mais lento. Então, tu pode jogar hoje tudo nesse gêmeo digital e simular toda a tua operação antes. Então, hoje, tu ter uma fábrica totalmente digital é possível, só que tem um investimento que a empresa sozinha, ela às vezes não consegue colocar esse aporte hoje ainda, porque é uma tecnologia, né, que tem um custo, tu precisa de pessoas que têm aquele conhecimento, né? Aí no Brasil já tem uns meios, né, para subsidiar isso, o governo ajuda, né, tem a unidade Embrapim, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, é o próprio Senai, dentro da Fiesc, né, então tem alguns meios para fazer essas tecnologias disruptivas acontecer, né. E essa questão, né, da tecnologia, eu vejo que é aquela coisa, né, a gente tem que implantar enquanto a empresa tá rodando. O dia a dia tá acontecendo, as metas estão ali, a gente tem que mudar o processo, tem que ajustar, né? Como tem sido isso, Juliano, na nossa realidade ali, né? A fábrica tá trabalhando, o comercial tá vendendo, tá todo mundo seguindo a vida, mas a tecnologia tá entrando. Como é que tá sendo esse processo, assim? Como é que você tem visto isso? A gente tem adotado uma abordagem de implantações pequenas e constantes, em ciclos. Então, a gente implanta em partes e não chega a precisar parar a produção de forma geral. Porque realmente isso é uma barreira, né? Porque se eu vou ter que parar a operação toda para implantar uma coisa, normalmente o pessoal não vai gostar muito. Então, a gente cria em pedaços pequenos, que a gente chama de pequenas vitórias, né? Então, a gente vai fazendo partes que vão somando e dando um todo pro sistema, pros sistemas, né? Então, em pequenas partes. E assim tem dado certo. Tem dado certo, a gente pega um setor por vez. O que a gente fez, principalmente, foi fazer uma matriz elencando todas as principais dores da empresa, dos setores, né? Então, cada gestor, junto com cada equipe, elencou todas as atividades que eram muito onerosas, ou que eram muito repetitivas, chatas de fazer, e a gente está atuando nessa matriz. Então, a gente viu o que tinha mais relevância, o que ia ter mais ganho e com pouco esforço. Então, a gente fez em etapas e priorizou nessa lista. E tem funcionado muito bem. Porque daí a gente às vezes não faz um esforço desnecessário numa atividade que às vezes vai fazer um impacto muito pequeno, e sim o contrário. Porque às vezes a gente vai querer automatizar coisa que faz uma vez no ano. Isso. Então, assim, deixa essa por enquanto. Não que ela não vai ser feita, né? Mas não é a prioridade, né? Sim. Eu vou comentar que tem outro cenário também interessante que eu vejo. Normalmente, quando eu vou fazer um projeto de automação, às vezes o empresário, né, o time, ele quer fazer o mais complexo primeiro. Só que o mais complexo vai tomar mais tempo, vai sair mais caro, tem uma chance, né, de dar errado, de falar, eu falei, não ia funcionar isso, Então, a gente tem que começar, às vezes, realmente, não pelo mais complexo, às vezes até pelo mais simples, para dar um resultado mais rápido e para validar, para impedir aquela barreira, porque é natural no Brasil, cara, como eu falei, olha, eu visitei laboratórios na China, na Dinamarca e na Alemanha que tinham 20 robôs dentro de uma sala, todo mundo se preparava
E aqui no Brasil, como que eu estudo num dos principais laboratórios de robótica do Brasil e não tenho um robô? Né? Isso não pode acontecer, cara, não pode. Então, essa é a barreira que a gente tem no Brasil. As pessoas não estão preparadas, né, para automação. Assim como na China eu andei num carro autônomo. Eu peguei o meu aplicativo aqui, o WeChat, chamei o carro parou e autônomo. Só tu imagina botar um carro autônomo aqui no Brasil. Um aqui, nós vamos achar que é uma loucura, uma utopia, né? Mas isso já existe fora, né? Mas a nossa barreira, ela é muito cultural, né? E nas empresas é natural, porque se nós não temos uma preparação, né, para usar a tecnologia, como que a tecnologia vai entrar dentro, né, do chão de fábrica, né? Então, eu concordo. Isso que vocês estão fazendo assim, é genial, né? Dividir, trabalhar em partes, né? A gente fala do Jack, né? Trabalhar em partes, né? E eu acho que é legal até pegar, né? Que foi essa visão que a gente teve lá de pegar atividades chatas. Aquela atividade repetitiva que tu fica fazendo, que não traz nada, ela é importante, mas parece que você não sai do lugar. Então, a isso você também cativa as pessoas a verem o uso da tecnologia, né? Porque aí a pessoa ela começa a ver e fala assim, opa, a tecnologia é ao meu favor, não contra mim. Você ganha o apoio. É isso mesmo. E daí essa pessoa que teve a atividade que era chata, teve essa atividade automatizada, ela começa a distribuir isso para os outros, a contagiar positivamente, né? Fala, tem como fazer isso. O pessoal lá desenvolveu para mim uma automação que faz. E daí começa a melhorar o mapeamento também, vira as demandas. Exatamente. Então, sai da inércia, né? E também uma atividade pequena, entregue, completa, ela já mostra para a direção, para quem toma as decisões que tem como fazer. Então, isso fica evidente. E daí começa a fazer as outras e começa a rodar. Que é possível, né? Começar, né? Isso. Júlio, tu comentou antes, né, da questão da cultura, né? Porque eu vejo que é muito isso, assim, é algo que nós vamos ter que colocar na cultura. Não só da empresa, mas das pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Então, hoje, assim, quais as empresas que estão dando esse passo de seguir para a indústria 4.0, 5, 6, né, que a gente está evoluindo aí, né? Que diferencial que elas têm, assim, essas que estão mais à frente? O que elas têm de diferente? A primeira coisa que eu percebo, né, foi que eu falo mesmo, percebi na Ruvispan, né, que é realmente esse engajamento do time interno. Né? Então, tu precisa trabalhar nas pessoas. As pessoas é o pilar central. Tu precisa dar treinamento, capacitação, né? Um programa de transformação digital, a primeira etapa dele é criar um programa de capacitação. É a primeira etapa. Quando tu monta um roadmap para a indústria 4.0, vamos montar um roadmap de 3 anos. Então, nós vamos definir treinamentos, workshops, trazer fornecedor, trazer distribuidor, né? Já tem essa rede no Brasil. Conectar com uma universidade. Aqui em Blumenau, nós estamos gravando aqui, né? Tem um laboratório de robótica aqui, que eu até comentei aqui, eu comentei contigo, tem um professor. Isso aí. Professor Leonardo Merria, meu colega, meu parceiro, né? Então, conectar com essas pessoas que têm essa capacidade, né? De treinar, né? E consultores, montar a rede, né? Então, as empresas... Tem uma empresa, né? Que eu visitei, incluindo a Ruvispan, né? Mas outra empresa que ela está no nível 3, que é o nível de maturidade. Então, o que eu vi lá? Primeiro, que ela fez o básico, trabalhou na cultura, formação, né? Começou a trabalhar em sistemas, né? Lean, né? Lean Manufacturing, Kanban, né? Começou a trazer algumas coisas de just in time. Pessoas foram estudar, né? Aqui em Blumenau tem uma pós, né? Educação executiva, na parte de também dos 5S, né? E aí, o que eu percebi mais? Daí começou a tecnologia. Primeiro as pessoas. Um ano foi só formação, treinamento. O segundo ano começaram a investir daí na tecnologia, no sensor na máquina, botaram uma TV, criaram uma dashboard, sei lá, um Power BI da vida lá, né? Mas hoje já não é Power BI, né? Tá integrado no sistema deles. Daí tu vê lá a máquina parada, vermelho, verde, né? Ali. E aí começou, daqui a pouco eles estavam com 20 telas. Numa sala assim que nem essa, forrada de tela. Então, já conseguiram, mas isso, como eu falei, demorou 5 anos, né? Porque a nossa cultura é uma barreira, né?
E eu quero comentar só uma coisa que você também às vezes me irrita muito, né? Que eu já vou parar eu vou cortar, que eu falo bastante, você já viu, né? Imagina. Mas tem uma coisa que eu vejo muito, né? Às vezes empresários, né? Isso não é uma crítica, mas é uma crítica construtiva, né? Que estão desvalorizando o estudo, né? O estudo, ele não pode ser desvalorizado numa nação. Estudar é fundamental, mas eu concordo, a nossa universidade, ela precisa ser mais prática, né? Não é, cara, eu dou aula também, mas se eu tiver um giz e um canetão, o que eu vou fazer só com giz e canetão? Cara, eu preciso de infraestrutura, eu tenho que ter uma máquina, eu tenho que levar, né, meus alunos, sei lá, para fazer uma visita, né, na fábrica, né, eu não posso ficar só na sala de aula, porque a sala de aula é só uma parte, né. Então, cara, primeira de coisas, cara, estudar, sem estudar a gente não vai fazer a indústria 4.0 acontecer, né, na marra, né. Então, o estudo é fundamental, mas ele tem que ser um estudo focado, né, no resultado mesmo. E aí nós vamos começar a transformar isso em realidade. Porque as pessoas são fundamentais, né? Elas que vão fazer acontecer. Né? Então, eu vejo que tem essa barreira, e às vezes até a gente tem falado, né, bastante de IA, automação, mas até mesmo sensores nas máquinas, né? Se o operador não entender para que serve aquele sensor, que é para ajudar o trabalho dele, ele pode muitas vezes desligar o sensor, né? Fala assim, esse sensor aqui tá me atrapalhando, deixa eu tirar ele daqui porque ele tá fazendo parar muito o processo, né? Então, essa cultura eu acho bem importante, assim, né? E conscientizar as pessoas de que a intenção não é substituir, né, melhorar o trabalho, né, que a gente consiga trazer uma melhor condição, um melhor trabalho, realocar as pessoas para atividades que realmente sejam importantes, né, e agreguem, né, que isso é o que eu vejo que é o diferencial, assim, para a gente conseguir envolver as pessoas, né, porque senão a gente acaba se perdendo nesse caminho, né. Eu acho que na UFSPAN a gente tem conseguido, né, Juliano, o pessoal tem se envolvido bastante com isso, né. Sim, a gente tem feito dessa forma, sempre deixando bem claro e mostrando que a IA e as automações estão entrando para substituir a tarefa e não a pessoa. Daí, liberar tempo da pessoa para tarefas novas, tarefas que agregam mais valor, tarefas menos repetitivas, né? Então, tarefas que deem mais valor ao trabalho, prazer em trabalhar, né? Porque realmente a pessoa vai trabalhar melhor, vai aumentar a performance. Exatamente. Essa parte eu tenho um exemplo também. Eu trabalhei no chão de fábrica, né? Já também trabalhei com máquina. Agora tu imagina, por exemplo, eu ficava operando máquina. Ou eu via operadores, né? Eu nunca precisei trabalhar, por exemplo, em paletização, né? Que é uma tarefa que eu vejo. O cara fica o dia inteiro pegando a caixa e largando. Só mudando de lugar, né? E largando. Eu nunca vi em nenhuma empresa que eu fui, esse trabalhador, aquela tarefa foi automatizada, esse trabalhador não foi demitido. Porque ele foi justamente o que tu falou, ele foi realocado para uma posição onde ele agrega valor. Mas agora, se esse operador, se porventura essa pessoa, né, ela fala assim, não, eu não quero aprender, eu quero ficar aqui carregando caixa mesmo, aí isso sim, aqui tá... Aí é o risco dele realmente ser substituído. Mas quando a gente percebe que aquela tarefa é desumana, né, que ele está trabalhando com uma máquina e ele está deixando de usar as melhores ferramentas que a gente tem, que está aqui, o nosso cérebro, a nossa visão, né, a nossa audição. Então ele vai, putz, mas aquela caixa, faltou, tinha 6 garrafas, né? Mas tem 5 só na caixa. Separa a caixa. Mas se ele tá trabalhando como máquina, ele nunca vai ver isso. Aí tu imagina chegar chegar um caminhão lá faltando 10 bobinas. O cliente vai reclamar, né? E o teu cliente não quer mais receber menos ou receber errado, né? Ele quer receber o negócio certo. Então, uma vez que tu permite com que as pessoas trabalhem como humanos, tu diminui. Assim, eu vejo fábricas diminuir de 30% a 35% os erros. Né? Erro, às vezes, né, de produção, peça desconforme, né? Porque as pessoas têm tempo agora para olhar aquilo ali, né? Facilita bastante, né? Gente, nossa conversa tá muito boa, mas a gente já tá caminhando pro final, tá? Quero dizer para vocês, né, que rendeu o assunto aqui hoje, mas eu queria fazer ainda algumas perguntas para vocês, e uma delas é... como é que vocês enxergam que vão estar as indústrias, principalmente têxteis, daqui 10 anos, com toda essa questão da tecnologia? E se realmente nós aqui no Brasil, a gente está preparado para isso? Ou ainda nós vamos penar muito para chegar num nível, como você comentou, né? De Alemanha, China, do que tem para fora do país, né?
Eu acho que eu, a- eu acho que a questão cultural, como o Júlio falou, é um gargalo, talvez a questão de educação, ela tem que ser melhorada, porque as pessoas estão entrando no mercado de trabalho e talvez não estão tão preparadas. Uhum. A barreira de aquisição do que é ativo de hardware, né, dos robôs, tem melhorado por conta da oferta da China, É, mas ainda assim é um custo alto para algumas empresas, porque não é produzido aqui, né? Mas muita coisa sempre a gente dependeu de importação, né? Mas principalmente isso, a questão cultural. É, agora como as empresas estarão, né? Uhum. eu É, penso, Juliano, eu vou te ajudar aqui. complemente, por favor. Eu penso sim também, é exatamente isso, né? A gente tem que migrar para realmente formar cada vez pessoas, né, mais capacitadas. Eu vejo que o futuro vai ser cada vez mais VUCA mesmo, lotes menores, customização alta, né? Produção puxada. E a gente tem uma situação, né, que eu mostrei para vocês, né, que é a diminuição das pessoas em idade de trabalho. Né? Uhum. Daqui 15 anos, o Brasil vai atingir o ápice, né, de mão de obra disponível. Então, a gente não vai disputar mais só cliente, a gente vai disputar mão de obra. Então, a mão de obra vai ficar muito escassa. E aí vai ser o nível onde a automação vai ser obrigada. Hoje ela é uma, digamos que é uma opção. Ela Uhum. está sendo, eu posso optar por automatizar ou não automatizar, mas daqui 10 anos não vai ser mais opção. O empresário vai ser obrigado, ou ele para, ou ele automatiza. Essa é a... Não vai ter outra alternativa. Exatamente. E outra questão é os sistemas que provavelmente estarão bem mais feitos sob medidas. Uhum. Cada empresa talvez construa seu próprio RP, ou talvez não o RP, mas vários outros controles internamente, justo para o negócio, sem depender de terceiros, né? E já totalmente aderente, Sem pegar uma coisa pronta, né? sem pegar uma coisa pronta. Verdade. Boa. Tudo feito em casa, né? Hoje a gente já tem soluções parecidas, eu vejo que isso é uma tendência, Uhum. de ser cada vez Também mais. acredito. E aí, para encerrar, então, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem, né, para quem está nos assistindo, né, para que dizendo, né, como é que está sendo essa vivência, passando para eles, né, o que eles fazem, porque ok, a gente teve aqui, né, uma visão geral da indústria 4.0, a gente conseguiu comentar um pouco do por onde começar, né, como trabalhar, mas e aí, daqui para frente, né, o que essas pessoas precisam investir, o que elas precisam buscar, onde elas podem encontrar informações, conhecimento, né? Então, fiquem à vontade aí para deixar a mensagem de vocês para o nosso público. Por favor. Então, uma coisa que eu poderia dizer é que as empresas têm que começar, mesmo que seja por qualquer implantação pequena, nessa parte de automação, de implementação de IA, né, colocar IA dentro do negócio, para sair da inércia. Começar um projeto, porque muitas empresas pensam num projeto muito grande, que se torna muito caro e daí fica inviável. Uhum. E não chega a romper essa barreira. E acaba ficando na mesma, porque pensa, não, vai ser caro, vamos deixar para depois, vamos investir depois. Então, não é uma boa. Então, pegar um projeto pequeno, implementar ele, ver ele funcionando, e dali para frente tudo começa a acontecer. E da parte de buscar informações, uma coisa que eu costumo fazer e que eu comecei a fazer no passado é sempre seguir os CEOs das empresas de IA. Isso tem me ajudado muito, tipo no Twitter mesmo, no X, né? Porque eles vão postar informações muito quentes sobre o que tem acontecido na evolução das IAs. Que daí é mais a parte que eu atuo justamente, né? Uhum. Não mexo muito com robótica, mas na parte de IA ajuda muito seguir essas pessoas. Legal. Ótimo. Não, eu vou repetir as palavras, né, do Juliano. Eu também concordo para as empresas, primeiro para as empresas que querem inovar, né? As empresas comecem pequeno, né? Comecem aos poucos, achem algumas tarefas, né, que foram faladas aqui repetitivas, aquelas tarefas cansativas, que elas são um pouco mais simples, né? Então, um passo de cada vez. E procurem, né? Peçam ajuda, cara. Nosso ecossistema em Santa Catarina, a gente tem um dos
principais ecossistemas de inovação do país. Nós temos instituições de ponta, como o Instituto Senai, nós temos melhores universidades do Brasil, como a UFSC, como a UDESC, como todas do sistema CAF, né? Tem laboratórios, né? Tem um monte de pesquisador como eu, né, que estudou não para deixar a minha tese lá na prateleira. Eu estudei para ajudar a indústria. Só que essa mão de obra, ela está se perdendo para os outros países, porque o Brasil não sabe valorizar o conhecimento que tem. Nós somos muito bons. O brasileiro é excelente. E tem uma síndrome, né, do cachorro, não sei, sabe? Não dá, cara. O Brasil é excelente. Então, isso é a mensagem para as empresas, né? Para o profissional, essa mensagem, a gente tá atordoado, né, de informação, né, na internet, cara, mas não adianta, cara. Tem muitas formas de aprender. Tem pessoas que são gênios, são autodidatas, né, mas a maioria não é gênio. A maioria tem que acordar cedo, né, de madrugada, né, sair um pouco da rede social, né, pegar um livro, pegar uma informação de qualidade e aprender todo dia um pouco. Todo dia um pouco. Esse profissional nunca vai ser substituído por IA nenhuma, por robótica nenhuma. Mas aquele que fica 24 horas aqui, né, no Instagram, no TikTok, esse profissional, esse sim, esse corre o risco de ser substituído. E a última, né, eu quero fazer um convite para vocês, né? No dia 6 e 7 de agosto, eu estou organizando um evento de robótica e inteligência artificial, né? Ah, legal. Faço um convite agora em primeira mão aqui para vocês, né? Vocês são os primeiros a serem convidados. Vai ser em Brusque, na Unifeb. É um evento onde traz universidade, traz integrador, distribuidor, indústria, para falar sobre robótica e IA e para fazer negócio. Para ver case, para ver tecnologia real, né? É uma mini feira com workshops. Esse ano vai ter um profissional de Minas Gerais, que ele tem uma empresa de soluções na área de robótica, e vai ter um professor que é embaixador da NVIDIA, né, no Brasil, um brasileiro, né, que é referência em IA, vai estar fazendo uma palestra lá também. Então, estão todos convidados. Ah, ótimo. Muito obrigada pelo convite. Então, né, quero agradecer vocês pela presença, pelo tempo de vocês hoje aqui, por vocês compartilharem um pouco do conhecimento de vocês. Eu acredito que isso vai agregar muito para todos que nos assistirem, né? E hoje a gente encerra mais esse episódio com esse conteúdo sobre Indústria 4.0. Como vocês viram, não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo e que se a gente não der um passo, a gente vai ficar para trás. Então, começando devagarzinho, um dia de cada vez, mas a gente consegue. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Compartilhem com as suas equipes, compartilhem nas redes sociais, deixem comentários aqui se vocês ficaram com alguma dúvida, algo que a gente possa explanar em um outro momento novamente. E convido vocês para acompanhar o Viscast. Obrigada!